fica triste. É um estado em que você perde o ânimo de vida. Eu não conseguia ficar sozinho e não conseguia dormir sem estar embriagado. E chegar pro meu pai, onde foi o cara que correu atrás do meu sonho, assim, e falar que, pô, pai, eu quero desistir, é coisa de louco. Tinha acabado de disputar uma Copa do Mundo, pô, no meu auge. É uma dor muito grande, é uma sensação de morte o tempo todo. 300 milhões em todo o planeta. Só no Brasil, cerca de 11 milhões de pessoas. A população mais depressiva da América Latina. A doença que incapacita, uma tristeza que não passa e muitas vezes deixa homens, mulheres, jovens, crianças, ricos, pobres, famosos ou não, à beira do abismo. Um sentimento de desengano e até de morte. O suicídio é o ápice trágico de uma doença que os médicos dizem não tem cura. Os relatos que você viu no começo desta matéria representam um pouco do que muitos sentem. Nos 80, a beleza de Passarela rendeu o título de mulher mais bonita do Brasil. Das passarelas da moda para o público conhece Zizi Posse pela música popular brasileira, mas a cantora de sucesso traz relatos impressionantes sobre a depressão. Eu não tinha vontade de me ferir, eu tinha vontade de sumir. Cantores, modelos, atores, comediantes, artistas nacionais e internacionais, volta e meia eles trazem revelações sobre sentimentos devastadores. Mas muitos se perguntam, ora, eles são ricos e famosos, têm depressão por quê? O psiquiatra explica parte do que poderia desencadear esse quadro de extrema tristeza entre os artistas. E se não bastassem os sintomas da depressão, aos críticos de plantão, que muitas vezes julgam como se tudo fosse preguiça ou falta de vontade. Boa vontade não cura a depressão, porque na depressão a pessoa não tem vontade, não tem essa energia vital. E o que dizer de uma tristeza extrema que muitas vezes estraga o melhor momento de uma mãe? Marta teve 2 filhos e sofreu 2 vezes com a depressão pós-parto. Uma em cada 4 mulheres apresenta sintomas da depressão pós-parto, o que representa os tristes. Crianças também. A depressão infantil cresceu 8% em 10 anos. Uma realidade que preocupa especialistas. E esse processo de dor, esse processo de luto, acaba trazendo essas alterações para o cérebro em desenvolvimento. Mas quando a depressão vem com tudo, devastando e até mesmo destruindo vidas, muitos não têm outra saída, senão buscar ajuda. E é aí que entram diversos recursos psiquiátricos e psicológicos, remédios e terapias, que nem sempre dão os resultados esperados. Portanto, a pergunta que muitos fazem é: como encontrar a cura para a depressão? Depressão, a doença do século, que tem afetado todas as classes sociais, dos famosos aos anônimos, independente da idade. Nós temos ouvido, pessoas idosas, pessoas na sua fase adulta, na sua infância, já diagnosticado com depressão. Agora, o que estaria por trás desse sentimento de impotência, dessa crise existencial, desses pensamentos negativos, dessa tristeza profunda, que a pessoa é diagnosticada com depressão? Muitas vezes a pessoa se automutila, outras tentam suicídio e, infelizmente, muitos são aqueles que cometem o suicídio. O que está por trás disso? Se você acompanha o programa, sofre com depressão, sofre com um desses pensamentos, sentimentos que eu citei aqui ou outros sintomas, nós estamos aqui para te ajudar. Eu deixo aqui abaixo o contato da nossa central de atendimento para você ligar. Você também pode acessar o pastoronline.com
e estamos aqui para poder também orar em seu favor. Nos minutos finais dessa programação, uma oração especial por você e pela sua família. Você que está passando por problemas, sejam eles qual forem, existe uma saída, existe uma solução e nós vamos provar para você quem é que pode estar por trás desse problema e o que você precisa fazer para mudar essa situação. Eu vou compartilhar com você agora o momento da libertação. Essa pessoa que veio em busca de ajuda, recebeu uma oração, nessa oração o mal se revelou e foi realizado o trabalho de libertação. Acompanhe. Como é que você entrou na vida dela? Fala alto. Desde o ventre da mãe dela. Por que desde o ventre da mãe? Porque ela foi apresentada a mim. Quem apresentou ela para você e como é que foi isso? Fizeram o trabalho para ela, desgraçado. Quem fez o trabalho para ela? O próprio pai. O pai dela trabalha para você? O pai dela trabalha para você? Ele me serve. Você estava onde? Estava na casa dela. Escondido aonde? Ou em quem? Debaixo da cama dela, desgraçado. Debaixo da cama. O que você faz durante a noite? Eu perturbo ela. Quais são os problemas que ela está enfrentando que é você que causa? Você é o causador. Ela tem medo. O que mais? Ela me vê à noite. O que mais? Ela tem pesadelo. O que mais? Vai falando tudo o que você faz na vida dela. Ela tem relação com um animal. Quem coloca o desejo dela de se relacionar com o animal? Qual dono da vida dela? Quer dizer que você se considera o dono da vida dela? Sou, fui bem pago por essa. Qual o pior problema, diante de tudo que você já falou que já faz nela, se é que tem coisa pior, mas qual o pior problema que ela enfrenta que é você que causa? Depressão. Depressão? Desejo de suicídio? Ela até morrer. Você acompanhou esse momento da libertação. Muitos, na busca da felicidade, na busca de que as coisas dê certo, acabam indo em lugares que, infelizmente, mais prejudica do que ajuda, mais causa o mal do que o bem. Por isso, você que já bateu em muitas portas, que já buscou ajuda, buscou resolver esses problemas em muitos lugares, e o que você de repente encontrou foi mais problemas emocionais, espirituais. Você percebe que a tua vida então vem carregando um peso esse de ordem espiritual. Você acompanhou aí no momento da libertação, pessoa, foi oferecida quando criança e uma vida de sofrimento, perturbação noturna, depressão, desejo de suicídio. É isso que o mal faz. Se você ou alguém da sua família vem sofrendo um ataque espiritual, eu convido você, convido a sua família para estar conosco junto com essas pessoas, para colocar os seus pés no ponto de luz, para receber uma oração de descarrego e uma limpeza espiritual. Aqui na nossa Catedral da Fé, na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, está aí as imagens, acontece a sessão do descarrego. Estamos nesse propósito do ponto de luz, para que a luz de Deus resplandeça na sua vida e dissipa as trevas, as energias negativas. 7 da manhã, 10, meio-dia, 3 da tarde, especialmente às 7 da noite. Aqui na nossa Catedral da Fé, um plantão de atendimento sexta-feira o dia todo. Você vai acompanhar agora o resultado dessa oração do descarrego, o que Deus fez na vida da Rosimeire e também do Pedro. Acompanhe.
Aos 14 anos, eu tentei o meu primeiro suicídio. Fui sofrendo com aquela angústia, sofrendo com aquela tristeza. Era uma dor na alma. Eu me chamo Rosimeire Ramos Carvalho, tenho 43 anos e eu sofria de depressão. A minha depressão começou na adolescência. Eu tinha uma imagem do meu pai, né, de um pai perfeito. Na medida que eu fui crescendo, eu fui vendo que ele não era aquilo que eu tinha na minha imaginação. Ele era um pai agressivo, ele batia em minha mãe e isso foi criando em mim uma mágoa, onde eu tinha muito ódio e foi desencadeando uma angústia, uma tristeza. Aos 14 anos, eu tentei o meu primeiro suicídio. Quando eu tive uma discussão com meu pai, eu vi aquele vidro de água sanitária na minha frente e eu só virei na minha boca. Eu me senti muito mal. Cheguei aí ao hospital. Na medida que foi passando, aquela angústia foi aumentando. E aí onde eu tentei o meu segundo suicídio, que foi me jogar na frente de um carro. Fui sofrendo com aquela angústia, sofrendo com aquela tristeza. Então eu procurei em lugares, em pessoas, me preencher aquele vazio. E isso me trouxe ainda mais sofrimento. E foi aí que eu tentei o meu terceiro suicídio. Eu tomei vários remédios, eu passei mal, assim, muito mal. E em seguida, eu tentei o quarto suicídio, que foi pular de um prédio. Eu tentei pular, eu ainda cheguei a ver o meu corpo desviando para frente. Naquele momento, a senhora que eu morava me chamou e eu olhei para trás e acabei desistindo naquele dia. Eu tentei outras vezes, porque aquela dor não passava. Então, veio o quinto suicídio, que foi me jogar numa escada. Eu chegava a ver o meu corpo caindo e aquela dor que eu sentia, ela só aumentava. Era uma dor na alma. Que chegava a doer fisicamente, né? Depois de mais de 20 anos de sofrimento, eu conheci o trabalho da Igreja Universal. E na primeira vez que eu entrei, eu já senti paz. Eu voltei outras vezes e assistia às reuniões, participava, a pregação, obedecia, né, praticava, colocava em prática na minha vida e aquela tristeza, aquela angústia foi saindo. Hoje, participando das reuniões, hoje eu estou liberta, né, estou curada da depressão, conheci a Deus, sou batizada com o Espírito Santo e aquela Rosimeire que tinha aquelas tristezas, angústia, que era vazia, que nada preenchia, hoje eu tenho paz. Deus preenche todos os vazios que existiam dentro de mim. Só o Espírito Santo pode trazer essa alegria que eu procurava em lugares, em pessoas, aquele vazio, Deus preencheu. Hoje eu sou feliz, sou realizada, sou completa e eu venci a depressão. Eu cresci na igreja, cresci em um berço cristão, meus pais sempre foram da fé, mas com o decorrer na adolescência eu comecei a querer conhecer o mundo, comecei a querer ir para fora, bebida, festa, cheguei a provar droga, então eu tinha vários problemas e tudo isso acarretou a uma depressão, a uma ansiedade, eu tinha uma escuridão dentro de mim. E o meu fundo de poço foi a depressão. Então, quando eu decidi de fato, eu lembro que eu estava numa festa, eu estava saindo de uma festa e eu sofri um assalto.
Dentro desse assalto, eu lembrei de todas as palavras que eu tinha ouvido quando eu era criança e que eu precisava voltar para Jesus. Então eu vim na igreja, ali começou o meu processo de libertação, porque eu tinha uma escuridão dentro de mim, eu tinha ansiedade, tinha depressão, tinha vício, tinha diversos problemas, e foi na sexta-feira que eu encontrei a libertação de fato. Então foi onde a luz de Deus entrou dentro de mim, porque eu decidi deixar o que é errado, deixei o passado, deixei as amizades que me influenciavam a fazer o que era errado, todo o medo que eu tinha, porque eu também via vultos de noite, não conseguia dormir. Então, eu sabia que tudo isso acarretava um mal dentro de mim. Então, depois que eu comecei a vir sexta-feira, começou o meu processo. Não foi fácil, tiveram pessoas que me ajudaram, mas eu tinha que ter uma decisão de mim. Então, foi um processo, mas depois que eu me libertei de fato, a luz entrou dentro de mim, que foi o próprio Deus, que foi o Espírito Santo. Então hoje eu tenho paz, tenho alegria, não preciso de amizades ou coisas erradas, estar no mundo para me preencher algo dentro de mim, porque Deus já preencheu o que eu mais precisava, que era paz, que era ter alegria. Então tudo que hoje eu buscava, o vazio que eu tinha, hoje eu não tenho mais. Então hoje eu tenho paz, tenho alegria e o principal que é a luz e Deus dentro de mim. Uma pessoa pode frequentar muitos lugares e ambientes, mas há certos lugares que vão além de espaços físicos. Sim, muito além. São portas de entrada para o mal. Não é difícil encontrar casos assim. Bastou alguém pisar os pés em um determinado local para tudo começar a piorar. Coisas que até parecem sem motivo, mas são causadas por forças negativas, escondidas em pontos específicos e transferidas para se revelarem na destruição de uma vida. Mas se existem lugares onde os pés tocam e a vida se abre para o mal, também existe um ponto onde os pés tocam e o poder de Deus traz a libertação e proteção. Sexta-feira, na sessão espiritual do Descarrego, o ponto de luz, para que haja luz de Deus em sua vida, em todas as igrejas universal. Existem pontos de atuação do mal, pontos onde são realizados trabalhos. Muitas vezes o mal age por um ponto onde a pessoa foi invejada por algo, por alguém. Existem pontos onde a pessoa foi praguejada, uma palavra de maldição foi lançada. E existe o ponto de atuação através da maldição hereditária. O mesmo mal que agiu na vida dos pais vem passando de um para o outro na família. Mas existe o ponto de luz, esse ponto de luz que nós temos dado sexta-feira para as pessoas. Se você não tem o seu, venha sexta-feira aqui na Catedral. Nós vamos dar para você esse ponto de luz, assim como essas pessoas que você acompanha nas imagens já receberam. Levantando, fizeram uma oração pedindo a luz de Deus, para que a luz de Deus trouxesse coisas boas, energia boa, paz, saúde, força, prosperidade, união, amor. Você quer coisas boas aconteçam na sua vida? Venha buscar o seu ponto de luz, venha receber essa oração do Descarrego. Aqui na nossa Catedral da Fé, Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro. Estamos juntos 7 da manhã, 10 da manhã, também tem meio-dia, 3 da tarde estamos juntos e especialmente às 7 da noite. Aqui na nossa Catedral da Fé temos estacionamento, escolinha bíblica, para você deixar a tua criança, não tem custo nenhum. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Nós vamos agora para um momento de oração, vamos unir a fé, vamos falar com Deus. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Meu Deus e meu Pai, eu peço por essa pessoa que sofre com depressão, ansiedade, com automutilação, essa pessoa que por conta, meu Deus, da depressão caiu no vício, essa que o vício trouxe destruição para sua família, para a vida financeira.
que o teu poder se manifeste aonde essa pessoa estiver para libertar de todo esse sofrimento. Que através dessa oração a tua luz resplandeça e ela sinta paz e força, esperança para vir sexta-feira lutar e vencer, recebendo a luz que transforma, que faz coisas boas acontecerem. É o que eu te peço em nome de Jesus e entrego todos nas tuas mãos. E quem crê, diga amém, diga graças a Deus. Graças a Deus. Nós vamos ficando por aqui. Eu encerro a minha participação, deixando com todos um convite a fazer o jejum de Daniel, porque quando há libertação, nosso corpo é blindado com o Espírito Santo. O nosso corpo é fechado com o Espírito Santo. Por isso estamos vivendo o jejum de Daniel e eu encerro deixando para você esse convite do jejum, tá bom? Forte abraço, jornada feliz para você e para sua família. Se você foca em cuidar do corpo, colhe saúde. Se você foca em estudar, colhe conhecimento. Se foca na carreira, ela cresce. Se tudo que você foca gera resultado, imagine o que pode acontecer se você focar em Deus. Jejum de Daniel. 21 dias de foco nas coisas de Deus, para uma transformação de vida. Até 24 de maio. Saiba como participar no Templo de Salomão ou em uma igreja universal. Acesse jejumdedaniel.com. Vem aí, 29 de maio, a corrente da meia-noite. Prepare-se.